Evangelho de Lucas, capítulo 19, a Bíblia diz assim: Zaqueu publicano. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao seu senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Todo lugar que o Senhor Jesus ia, a sua fama se espalhava e todos corriam para ver, conhecer quem era esse homem por nome de Jesus, o qual diziam fazer milagres, o qual diziam que curava o cego, o paralítico, que o mudo falava, que os demônios obedeciam e saíam. Todos queriam ver. E a fama do Senhor Jesus se espalhou por todas as cidades e alcançou os mais favorecidos financeiramente falando, e também os menos favorecidos financeiramente. A fama de Jesus alcançou a todos. E a Bíblia diz que quando ele entrou em Jericó, não foi diferente. A fama dele se espalhou. E a Bíblia diz que nessa cidade havia um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos, e a Bíblia diz que ele era rico. Olha só para você ver. A Bíblia, quando fala de Zaqueu, faz uma pequena pausa em cima da vida de Zaqueu. Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico. O maioral dos publicanos era porque ele era funcionário de Roma e cobrava os impostos, uma espécie de receita federal de Roma, e cobrava impostos. E Zaqueu, quando sentava na mesa para receber os tributos, os impostos, ele cobrava além do que era mandado, acima do que era mandado. E quando as pessoas iam pagar os tributos, os impostos, reclamava. Os mais favorecidos, ricos, reclamava de estar pagando juros abusivos, taxas abusivas, e murmurava e reclamava e dizia: ah, Zaqueu, seu traidor, você é nossa terra nos roubando. Quando, se não bastasse, apareceu esse homem por nome de Jesus. E chegava aos menos favorecidos, os pobres, para pagar os tributos, os impostos. Ele cobrava taxas abusivas. E aquele que não tinha recursos financeiros, não tinha aonde recorrer, a que se apegar, dizia: ainda bem, Zaqueu, já que você nos rouba, ainda bem que existe um homem por nome de Jesus, que abraça a todos, sem olhar a quem, sem olhar as condições da vida financeira, sem olhar situação nenhuma.
Estão me compreendendo, sim ou não? Assim Zaqueu ouviu falar do Senhor Jesus. Os mais favorecidos falavam de um jeito, os menos favorecidos falavam de outro jeito, porém ambos falavam da mesma pessoa. E isso fez nascer no coração de Zaqueu o desejo de conhecer o Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz que Zaqueu era rico. Só que há um porém na vida de Zaqueu. Zaqueu era triste. Zaqueu tinha muito dinheiro. Porém, dentro do coração de Zaqueu habitava um vazio. Dentro do coração de Zaqueu habitava uma angústia, uma solidão no coração de Zaqueu. Uma dor na alma, um vazio. Zaqueu, quando olhava para dentro de si, encontrava um vazio, um desespero, uma vontade de deixar tudo, sumir, desaparecer e não dar mais notícia para ninguém. Zaqueu tinha um vazio dentro do coração, porque ele sendo publicano, ele era judeu, mas ele sendo publicano, o povo judeu o odiava. Ele era recusado, excluído pelo povo judeu. E ele, não conseguindo levantar a soma, a quantia que era necessário para Roma, ele também era odiado e excluído pelo povo romano. Estão me compreendendo, sim ou não? Então Zaqueu, ele não tinha nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não tinha para onde ir. Zaqueu vivia em um mundinho de tristeza, de angústia. E quantas pessoas nos dias de hoje vivem a mesma situação? Vive uma angústia, vive uma solidão, vive preso dentro de um mundinho, dentro do seu coração, sem poder falar com ninguém. A esposa que não pode falar com o marido das suas tristezas porque não é compreendida. O marido que não pode falar com a esposa porque não é compreendido. E aquela pessoa sorrir, ela brinca, ela é uma pessoa extrovertida, porém uma pessoa com um vazio dentro da alma. Carrega um vazio, uma angústia. É por isso que a Bíblia diz que dentro daquela cidade havia um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. A Bíblia falou sobre a vida dele toda. Só que esse mesmo homem, como nós falamos, nasceu dentro dele o desejo de conhecer o Senhor Jesus. Nasceu dentro dele o desejo de ver Jesus, não de ouvir, não conhecer por uma informação. Você quer ver uma coisa? Nós conhecemos muitas pessoas por informação, é ou não é verdade? Por exemplo, um ícone do Brasil no esporte, o Pelé. Campeão no ano não sei quanto da Copa tal, tricampeão não sei da onde, jogou no Santos. É ou não é verdade? É ou não é assim? Conhecemos ou não conhecemos? Conhecemos outro homem no Brasil, Lula, saiu lá de Caetés, da cidade de Paulista, em Pernambuco, saiu de lá do sertão de Pernambuco e entrou numa eleição e perdeu, entrou na outra e perdeu, entrou na outra, até ganhar a primeira, segunda eleição como presidente do Brasil e colocou após ele a sua sucessora, a presidente que temos hoje, a Dilma, que está no seu segundo mandato. É ou não é verdade? Conhecemos ou não conhecemos? Porém, quem é ele? Como é ele? Você conhece quem é, mas como é ele? Você não conhece. Zaqueu conhecia quem era Jesus, mas como ele era, não conhecia. E quantos de nós hoje dentro da igreja conhecemos quem é Jesus,
Mas como ele é, a pessoa ainda não conhece. Zaqueu conhecia desse jeito, por informação. Informação não muda a vida de ninguém. Eu fiz muitas reuniões dentro de presídios, dentro de cadeias. Eu fiz muitas reuniões dentro do hospital Pirapitingui, leprosário. Eu fiz reuniões em aldeias. E muitas pessoas têm a informação. Já preguei dentro de hospitais. E a informação que a pessoa tem não é suficiente para trazer o milagre que ela tanto espera. É ou não é verdade? Conhecer que Deus é bom, isso nós crescemos sabendo disso. É ou não é verdade? Ó, meu filho, Jesus morreu na cruz por nós. Ele é o Salvador. Não é isso que nós crescemos? Aprendemos com isso na cabeça? Aprendemos isso desde pequeno. Mas a informação não é nada. A informação não é nada. Tem que conhecer de saber quem é, como é. E Zaqueu queria ver quem era Jesus. E certo dia Zaqueu cobrava os impostos, quando ouviu um grande barulho. Quando ouviu um grande barulho. E todos que estavam à fila para pagar os tributos, para pagar os impostos, saíram da fila e correram para onde estava aquele grande tumulto. Acredito eu que alguém deve ter saído correndo e gritando. Corre, pastor, e grita aí milagre. Grita, graças a Deus recebi. Corre feliz da vida. Deixa pra lá. Então Zaqueu parou ele. Venha, corre de novo, pastor, corre. Zaqueu era como eu, pastor, de baixa estatura. Só que um pouco menor. Nós não salvamos nessa, viu, pastor? A gente pode se sentir grande perto de Zaqueu. Como diz algumas pessoas, mais maior de grande. Nós podemos nos sentir assim. Zaqueu parou e perguntou, que barulho é aquele? Que monte de gente, por que todo mundo saiu? O povo briga pela fila para pagar os impostos. Por que todo mundo foi para lá? E a pessoa falou, obrigado, pastor. Ah, ali está Jesus o Nazareno. Acabei de receber o meu milagre. Acabei de receber o meu milagre. Está aí o porquê você tem que contar o seu milagre. Para alcançar aquele que está distante do Deus vivo. Por quê? Para que o diabo não venha roubar a sua bênção. Porque isso é da natureza do diabo. Se você recebeu e você não conta, o diabo vem, tira de você e faz aquela situação que estava a se tornar ainda pior, diz a Bíblia. Tá ou não está escrito? Que o diabo sai, mas ele volta, e se ele voltar, ele leva 7 espíritos e faz a última situação se tornar pequena perto do que ele vai fazer. Graças a Deus. Então, Zaqueu perguntou, e o homem falou, é Jesus o Nazareno. Eu acabei de receber o meu milagre. Zaqueu abandonou o seu posto, a sua mesa para receber tributos, e correu para o lado da multidão. Chegando lá, Zaqueu tentou de um lado, tentou do outro, e pulou de um lado para ver Jesus, e não conseguia. Aí a Bíblia diz, por ser de baixa estatura. Vamos parar um pouquinho. Ser pequeno não quer dizer que a pessoa não vai enxergar a outra. Ser de porte baixo, pequeno. É ou não é verdade? É ou não é? O que impedia Zaqueu de ver Jesus não era a sua altura. Era o pecado que Zaqueu carregava na sua vida. Se eu andar fora daquilo que Deus determinou para mim, então eu não vou conseguir ver Jesus na minha vida. Estão me compreendendo? Sim ou não? Não vou. O pecado não vai deixar eu ver o Senhor Jesus. A Bíblia diz que existe uma nuvem que impede das orações passarem para Deus.
A oração bate e cai, ela desce. E o certo é a oração alcançar os anjos levarem as nossas orações até Deus e descer com bênção. Está escrito lá no livro de Gênesis capítulo 28. Tá ou não tá? Versículo 10. Eis que sonhei que havia uma escada cujo topo atingia os céus, e os anjos subiam e desciam por ela. E no topo estava Deus e disse: eis que estou contigo e não te deixarei, nem te desampararei, até se cumprir tudo que tenho te prometido. Tá ou não está escrito? Então, Zaqueu não podia ver por causa dos pecados, mas Zaqueu estava decidido a ir atrás, ver, conhecer quem era Jesus. Então Zaqueu não pulou de um lado, pulou do outro, não conseguiu ver. Zaqueu observou uma árvore ao lado. Zaqueu correu e subiu aquela árvore. E subiu naquela árvore. Olha aqui nos meus olhos azuis. Você quer ver uma coisa? Se um civil, mais um civil, nós subimos em cima de uma árvore, isso daí não vai dar notícia, vai? Vai? Vai ou não? Se você subir na árvore, vai dar notícia? Não, né? Mas se a Dilma, a nossa presidente, a dona Dilma, subir na árvore, vai dar notícia? Vai ou não? Vamos falar da Dilma em cima da árvore. Vai ou não vai? Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico. Se ele era o maioral dos publicanos e rico, ele era famoso. Ele era conhecido por toda a sociedade. Os mais ricos também, os mais pobres. Não foi isso que nós falamos? Quando Zaqueu subiu na árvore e as outras pessoas viram, falou: olha lá Zaqueu, onde está? Se Zaqueu pode, eu também posso. E subiram na árvore atrás de Zaqueu também. Porque quem está na mídia, quando faz alguma coisa, vira notícia. É ou não é verdade? Vira moda. É ou não é? Subiram na árvore porque Zaqueu subiu. E Jesus ia passando por debaixo das árvores, e as árvores cobertas de pessoas, cheias de pessoas lá em cima. Porém Jesus vê diferente do homem. Nós homens conseguimos enxergar a embalagem, a estética. É ou não é verdade? Por exemplo, o homem vê a esposa e fala assim: essa mulher é bonita, vou casar com ela. É ou não é? No meu caso, eu olhei uma paranaense. Minha esposa é paranaense, aqui da cidade de Pitanga. Aí eu olhei, achei a embalagem bonita e casei. E o conteúdo também. Daqui a pouco eu vou te apresentar ela. E casei. Porque nós homens enxergamos a embalagem, a aparência. É ou não é verdade? Porém Jesus é diferente. Jesus ia passando a árvore cheia de pessoas. Mas quando Jesus viu Zaqueu, Jesus viu que Zaqueu subiu ali porque queria conhecê-lo. E os outros subiu porque era moda. Quantas pessoas hoje abrem a boca e dizem assim: eu sou crente por moda? É ou não é verdade? É ou não é? É ou não é? Tem um péssimo comportamento, joga o nome de Jesus no lixo. É ou não é verdade? Só para poder estar na moda. Sou crente. Bebe, se prostitui, usa droga, fuma e faz tudo o que há de errado, jogando o nome de Jesus aonde? No lixo. Então Jesus ia passando, olhou, viu, e aquilo não chamou atenção. Jesus quer mais que isso. Mas quando chegou e viu Zaqueu, falou assim: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa. Como é que ele falou? Desce o quê? Pois me convém ficar na tua casa. Jesus entrar na nossa vida, Jesus entrar na nossa casa. Ah, meu irmão, a Bíblia diz que a arca da aliança, que apenas representa Deus, ficou na casa de Obed-edom 3 meses, o geteu. E a Bíblia diz que ele foi abençoado, ele e também a sua família. Tá ou não está escrito? Eu não me lembro aonde agora, mas está escrito. Então,
Imagina se Deus entrar, que o Senhor Jesus é o reflexo do Deus Pai. O Deus Pai é o reflexo do Senhor Jesus. O Espírito Santo são Deus triuno, os três são um só. É, na verdade. Imagina se ele entrar na sua casa, na sua vida. E ele foi e entrou. Ele chamou, pois me convém ficar hoje na tua casa. E Zaqueu desceu a toda pressa. Vamos lá ler? Peraí. Versículo 6. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse a Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com... Jesus entrar na minha casa, na minha vida, significa mudança. Significa paz, prosperidade, saúde. Como diz o apóstolo, vida com qualidade. Não é assim que o nosso apóstolo fala? É ou não é verdade? Vida com qualidade. Mas aqui está o segredo. No versículo 6 está o segredo. A Bíblia diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Toda pressa, porque eu não sei o meu dia de amanhã. Eu sei que eu cheguei vivo na igreja, eu não sei se eu chego vivo em casa. É ou não é? Não é verdade? É ou não é? Tem um senhor amigo meu, meu filho chama até de vô ele, o senhor Moacir. Deitou com muita saúde. Acordou morto. Não acordou não, né? Quando a esposa acordou, ele estava morto. Seu Moacir. Ele sabia que deitou vivo, só não sabia se acordava. Por isso toda a pressa. Estão me compreendendo? Sim ou não? Aí a Bíblia diz: desceu a toda a pressa e o recebeu com... Pastor, vai lá na porta para mim. Corre lá, corre lá. Bate palma aí. Me oferece alguma coisa. Pois não? Não, obrigado. Hoje não, passa no outro dia. Eu recebi ou atendi? Peraí, não ouvi a igreja. Eu recebi ou atendi? Eu quero ouvir a igreja. Eu recebi ou atendi? Ah, eu atendi. Vai, estou de novo. Pois não? Entra aqui que eu quero ver. Entra aqui, se achegue, vem. Como diz lá em Pernambuco, se aproxegue. Senta aí, vamos tomar um café. Deixa eu ver suas panelas. É, né? Eu recebi ou atendi? Ah, então você vê a diferença entre atender e receber? Muitas pessoas estão atendendo o Senhor Jesus a vez de recebê-lo. A Bíblia diz: desceu a toda pressa e o recebeu com... Jesus está à porta e bate. Aquele que ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Está escrito, tá ou não está? Olha nos meus olhos azuis. Você tem atendido ou recebido Jesus na sua vida? Receber é abrir a porta do coração e falar: entra, vem Senhor, vem para a minha vida, toma conta da minha vida, me guia, me dirija, me conduza. Estão me compreendendo, sim ou não? Isso é receber. Vir na igreja, gostar da palavra e querer viver novamente errado, então significa que você apenas atendeu, você não recebeu. Mas receber é deixar ele entrar. É você recepcioná-lo. É ou não é verdade? Zaqueu desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Quando eu recebo Jesus, quando eu deixo entrar Jesus na minha vida, muitos podem querer apontar e mostrar os meus erros do passado. Só que eu falei que Jesus não vê como homem, o homem vê a embalagem, o exterior. É ou não é verdade? Jesus vê o quê? O interior, o conteúdo, o desejo. É ou não é verdade? Então, ainda que eu estivesse em erros,
em falhas. Quando Jesus falou, desce depressa, Zaqueu, depois me convém ficar na tua casa, ele estava dizendo, Zaqueu, muda depressa, muda agora, porque hoje eu vou ficar na sua vida. Estão me compreendendo? Sim ou não? E ainda que aponte, depois, se Jesus, o único que nunca pecou, não condena, quem é o homem para condenar? É ou não é verdade? Aponte quem quiser. Então Zaqueu, reconhecendo os seus erros, que o primeiro passo para mim deixar o pecado é reconhecer o erro, a fonte, a raiz do erro. É ou não é verdade? Por exemplo, se os meus amigos me fazem pecar, me fazem errar, então é eles que eu vou abandonar. É ou não é verdade? A má companhia. A Bíblia diz, as má conversações corrompem os bons costumes, diz a Bíblia. Se é isso que me faz errar, vem má companhia. Está amarrado, né? Vem má companhia. Se ela me faz tropeçar, então eu vou me distanciar. Vou me pegar aqui perto de Jesus. Vou me distanciar. Zaqueu reconheceu a fonte do erro, se levantou e disse no versículo 8, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. No caso de Zaqueu, o que fazia ele errar era a ganância pelo dinheiro. Senhor, resolvo dar para os pobres metade dos meus bens. Porque os bens dele vinham de forma ilícita, vinha de forma defraudada. E se alguém eu roubei, restituirei 4 vezes mais. Está escrito assim na minha Bíblia? Na sua Bíblia? Tá ou não? Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Se eu roubei alguém, a Bíblia diz que existem os ladrões e os roubadores. Nenhum nem o outro herdará o reino dos céus. Está escrito ou não? Ladrão é aquele que rouba armado. Ladrão, que a Bíblia fala, é o que te furta, pega sem ninguém ver. E os roubadores, pastores? Os roubadores é aquele que toca naquilo que é de Deus. É aquele que quer tocar na glória de Deus. Quando a pessoa recebe o milagre e não quer contar, ela está roubando a glória de quem? De Deus. Se ela sabe o dever de ser fiel nos dízimos e não devolve, ela está roubando quem? A Deus. Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, aquilo que fazia eu errar, eu deixo hoje e vou me esforçar 4 vezes mais para poder andar correto. Estão me compreendendo? Para vencer o pecado, eu tenho que ter opinião, eu tenho que ter força. É ou não é verdade? Para vencer o meu gênero ruim, eu tenho que ter opinião. Engolir o sapo de pernas abertas, para descer arranhando. Mas para mim vencer isso, eu tenho que ter opinião, tenho que ter força, tenho que lutar. É ou não é verdade? Aí Jesus falou assim, para terminar. Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação aonde? Não houve. Que era a igreja. Hoje houve salvação nesta? Não, errado. Hoje houve salvação nesta vida. Hoje houve salvação da sua vida. Vamos parar um pouquinho. Salvação da casa que está se referindo é você, é eu. Quando ele fala hoje houve salvação financeira. Hoje houve salvação da saúde, da família. Hoje houve salvação espiritual. Vamos prosseguindo. Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho. Não ouvi a igreja. Hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão. Não ouvi a igreja. De Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu vou ensinar para vocês aqui que quando Deus faz referência a Abraão, Deus faz referência daquilo que Abraão não podia ter e teve. Abraão já era avançado em idade, não podia ter filho. E o homem, quando não alcança o seu sonho, ele pode ter mundos e fundos. É ou não é verdade? Mas se ele não alcançar o seu sonho, ele é uma pessoa triste.
É ou não é verdade? Então quando ele fala assim, hoje houve salvação nessa casa, pois este é filho de Abraão, ele estava dizendo, eu vou te dar aquilo que você sonha, que você ainda não conseguiu. Eu vou te dar. Amém, igreja?